Ok, bom dia, né, a todos, a todas. Obrigado aqui pela presença, né, de vocês. Estamos dando início a mais um Axis às 10. Na verdade, esse que vai ser o último episódio, digamos assim, da temporada, né? Nós iniciamos em, em março desse ano, logo no início da pandemia, fazer essa. Estou tentando voltar aqui para o início da apresentação. Então, começamos a fazer essa apresentação, a cada semana discutir um tema, não é? Vários de vocês aí, várias de vocês certamente participaram. E agora nós estamos chegando a esse final de temporada, digamos assim, para que no ano que vem a gente consiga trazer outros temas, né? Ninguém sabe, na verdade, aí os desdobramentos, né, da pandemia, o que realmente vai acontecer aí nos próximos meses. Claro, todos nós torcemos para que a vacina, né, chegue, para que nós tenhamos a vacina. Isso é fundamental para a gente ter um pouco de paz, digamos assim, mas enquanto isso, efetivamente ninguém sabe, né, o que vai acontecer. Então, de toda forma, nós vamos fazer hoje esse último Axis às 10 para discutirmos um pouco exatamente uma questão que nós já abordamos em outros momentos dessas nossas apresentações ao longo do ano, mas que não estão sendo, mas que nos últimos tempos estão sendo mais destacados, digamos assim. O que acontece, né, com a questão da pandemia? No primeiro momento, a preocupação é toda de ordem médica, toda de ordem sanitária, toda de ordem biológica, né, digamos assim, como nós já também abordamos aqui. Mas, à medida que o tempo vai passando, que as questões do isolamento, da quarentena vão se prolongando, outras questões vão surgindo, por exemplo, as questões dos impactos sociais, não é, que isso está tendo, e eu falei sobre isso há umas 3 ou 4 semanas atrás aqui, mas também, além desses impactos sociais, por exemplo, e econômicos e tal, também impactos psicológicos, não é? E uma das preocupações, então, que estão mais em evidência em vários países e também aqui, esse estado de saúde mental, né, digamos assim, das pessoas em quarentena. E também, quando houver esse retorno às atividades, né, principalmente em colégios, não só em colégios, aqui o nosso foco vai ser mais colégio, mas nós estamos pensando, claro, mais amplamente. Qualquer instituição que tenha realmente ficado fechada ou semi-fechada ou só com atividades remotas durante esse período, quando as pessoas voltarem a se encontrar para o trabalho presencial, o que vai acontecer, né? Como é que vão estar as pessoas? Nós desenvolvemos, junto com outras soluções para esse período de pandemia e pós-pandemia, nós desenvolvemos no Axis uma série de soluções, uma série de soluções aí como estratégias, né? Como estratégias de lidar com diversos problemas trazidos aí pela pandemia. E duas dessas estratégias foram protocolos psicológicos, né? Para esse retorno. São 2 protocolos, eu vou falar hoje um pouco sobre um deles, o protocolo 9.1. Ele é muito longo, é um protocolo bastante extenso, bastante detalhado, com 30 e poucas páginas. E aqui, evidentemente, eu vou fazer um resumo, né, uma síntese do protocolo em seus pontos mais significativos, né? O protocolo trata de quê, na verdade? Esse protocolo 9.1, ele trata, né, da acolhida e dos canais de escuta. Eu vou detalhar isso tudo daqui a pouco. Ele trata, né, da retomada das atividades propriamente ditas e os cuidados, não é, psicológicos que as escolas precisarão ter para essa retomada de atividades. Também ele trata o protocolo da mitigação do chamado estresse pós-quarentena ou estresse pós-traumático, não é? Com uma série de reflexões sobre esse momento vivido, né?
E também o protocolo trata, no seu capítulo final, da gestão que eu estou chamando de gestão do medo e do isolamento. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, então. Bom, claro, o protocolo ele se destina, no primeiro momento, mais às lideranças, né? Estou me referindo aí a direções gerais de colégios, direções educacionais, direções administrativas, coordenações pedagógicas, coordenações de serviços. Depende aí do porte, né, do colégio, evidentemente. Se nós estamos falando de um colégio de 2.000 alunos, essa equipe de liderança é muito grande, né? Teremos aí 20 pessoas, talvez na equipe ou até mais. E se estamos falando de um colégio pequeno, claro, de 100, 200, 500 alunos, essa equipe é mais reduzida, mas ainda assim há uma equipe de liderança, né? Ou há equipes de liderança. E o papel principal dessas equipes nesse momento de retomada é enfatizar a importância dos protocolos institucionais. Quais protocolos? Primeiro, evidentemente, o protocolo sanitário, o protocolo de biossegurança, não é? Que as instituições vão criar, vão desenvolver baseadas nos protocolos dos órgãos de saúde, Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria, o Ministério da Saúde e outros órgãos de pesquisa científica, por exemplo, né? Esses órgãos é que vão dar elementos para que esses protocolos de retomada no que diz respeito às questões sanitárias sejam construídos tais protocolos. E então, mas além desse protocolo de biossegurança sanitário, também as questões de ordem psicológica. Então, são duas frentes aí, uma frente mais na área médica e outra frente na área da saúde psíquica. E cabe aí, então, a esses líderes enfatizarem esse segmento de todas as pessoas aos protocolos. Quais são os objetivos desses protocolos, né? Evidentemente, o primeiro deles é preservar a saúde física e mental de todos os funcionários, dos colaboradores, dos beneficiários, né? Nós estamos falando aí também, então, de alunos, de famílias que eventualmente frequentem lá o colégio, funcionários aí, claro, funcionários administrativos e professores, ou seja, todos que laboram, todos que trabalham, todos que estão presentes lá naquela obra, né? No caso, o colégio. Então, primeiro é preservar a saúde física e mental, depois, prover segurança a essas pessoas com um enfoque preventivo. As pessoas precisam sentir, ao voltarem, que a escola está realmente preocupada, que há protocolos a serem seguidos, né? Protocolos sanitários, protocolos psicológicos, né? Então, isso dá uma certa segurança. Segurança total ninguém vai ter nesse retorno. Eu tenho muito contato e a gente já fez aqui uma live também com o retorno em alguns países, a Dinamarca, China, falamos mais de Dinamarca, China e Estados Unidos, e eu mantenho contato direto com as pessoas lá, estão na mesma dúvida, né? A França, a partir de amanhã, está em lockdown novamente, a Alemanha vai entrar em lockdown, Itália está entrando em lockdown, Israel teve 3 semanas de lockdown agora, deve estar saindo agora. Enfim, lá já numa segunda onda. Ninguém tem segurança. Essa palavra segurança, né, aqui é muito difícil nesse contexto. Mas o que as instituições aqui no Brasil precisam fazer é procurar prover algum tipo de segurança, uma segurança mínima, uma sensação de segurança. Isso é muito importante. Também, um dos objetivos dos protocolos é demonstrar respeito e consideração pelas pessoas. Ou seja, as pessoas, os funcionários, precisam sentir que a instituição, que a escola está realmente preocupada com eles e os respeitando. Bom, nós começamos, então, esse protocolo com a acolhida a um primeiro grupo que, muitas vezes, não é muito visto, mas é um dos grupos mais importantes nesse momento de retomada, que é exatamente o grupo do pessoal da recepção, da portaria, da secretaria, porteiros, vigilantes, o que quer que seja. Essas pessoas, esses funcionários que têm o primeiro contato com o aluno, com as famílias, que têm o primeiro contato com os outros funcionários que estão chegando, ou seja, quem é que abre a escola, né? Digamos assim, são os porteiros, são os vigilantes, não é?
pessoal de secretaria, pessoal de recepção. Então, toda essa equipe, ela merece aí, ela precisa ter, digamos assim, ser bem cuidada, porque é ela que vai estar à frente, não é? Então, a acolhida a esse grupo, claro que aí nós estamos falando ou de 4, 5 pessoas para uma escola muito pequena, como podemos estar falando aí de 30, 40 pessoas para uma escola muito maior, não é? Então, esse grupo, não importa se é pequeno ou se é grande, a acolhida a esse grupo de recepção, portaria, secretaria, deve ser feita no primeiro dia de retorno presencial, deveria ser feita pela direção da escola, preferencialmente, né? Ou o religioso, ou a religiosa, ou o diretor ou diretora leigos. Mas alguém realmente do topo da hierarquia que deve estar no portão, dando bom dia para essas pessoas, recebendo, desejando um feliz regresso, um feliz retorno. Isso é muito importante para que essas pessoas se sintam valorizadas, né? Elas sentirem que há uma preocupação real da direção com elas, ali na chegada à escola, logo no início. Claro que, não só nessa acolhida, mas em todas as outras que eu vou dizer, sobre as quais eu vou falar, todas as normas de biossegurança têm que ser observadas, aí variando um pouquinho de estado para estado, de cidade para cidade, mas são as normas vigentes aí nos protocolos sanitários. Estamos nos referindo, então, a máscara, distanciamento, álcool gel, toda essa mini estrutura, digamos assim, que cada colégio vai ter que preparar com antecedência, né? Aí, como se a direção, claro, né, vai estar usando máscara, o rosto todo não vai estar mostrando, então é importante que as palavras, né, esse bom dia, esse bom retorno, o tom de voz e os olhos, que é a única coisa que vai estar sendo vista na face, digamos assim, dessa pessoa da direção, devem falar, né, de forma otimista, de forma humanizada, de forma calorosa. Então, você tomar cuidado com o tom de voz, com as palavras, com a maneira como você vai dar essas boas-vindas, né? Dentro do colégio, assim que as pessoas entrarem, poderão ser feitos cartazes, não precisa ser cartaz sofisticado. O importante é que tenha algum tipo de cartaz com boas-vindas, ou sejam bem-vindos, ou bom retorno, para quem está chegando ali primeiro, né? Ao mandar a convocação, seja um e-mail, provavelmente um e-mail para as pessoas retornarem, a direção, né, deve explicar para esse grupo de recepção, portaria, secretaria, que esse grupo voltará primeiro para ser capacitado para acolher os demais que virão depois, não é assim? E também que a convocação deve explicar que, quando essas pessoas chegarem, elas deverão se dirigir à sala tal, ao auditório, para encontro com a direção. Lembrando sempre o distanciamento, todas essas regras aí sanitárias, como eu já disse. Bem, esse encontro, então, que cuidados de ordem psicológica esse primeiro encontro deve ter? Vejam bem, eu vou detalhar mais esse primeiro. Por favor, quem tiver com o microfone aberto, se puder fechar, eu agradeço. Obrigada. Que cuidados psicológicos, né, precisam ser tomados? Eu vou explicar um pouco melhor esse primeiro encontro, porque os outros vão ser semelhantes. Os outros eu não vou detalhar tanto. Então, a primeira parte desse encontro, as pessoas chegaram, foram cumprimentadas lá na portaria pela direção do colégio, vão para uma sala e aí vai acontecer esse... Foi? Tem alguém que está com a... microfone aberto. Desculpem aí. O primeiro momento, então, desse encontro lá no auditório, lá na sala, é o que nós estamos chamando aqui dessa acolhida, né? Essa acolhida, ela deve começar, né? É importante que ela comece com uma reflexão inicial, claro, talvez com um texto, um pequeno texto, isso tudo está detalhado no protocolo, tá, gente? Um texto, por exemplo, do fundador ou da fundadora, um texto do Papa Francisco, ou um outro texto qualquer que sirva para uma reflexão, talvez um trecho de um texto que fale sobre esperança, que fale sobre resiliência, que fale sobre retomada, força, enfim,
um texto, uma pequena reflexão inicial, uma pequena leitura otimista, que transmita uma mensagem positiva. Então, esse primeiro momento dessa reunião é uma reflexão inicial, né? Feito pela direção também, feita pela direção. Logo a seguir, a direção deve explicar para o grupo, né, a importância desse grupo para a acolhida aos demais. A partir do segundo dia, né, digamos assim, aí vão chegar funcionários, professores, e no terceiro dia, por exemplo, vão chegar alunos, né? Quem é que vai receber tanto os professores quanto os outros funcionários, quanto os alunos? Exatamente o pessoal da recepção, o pessoal da secretaria, o pessoal da portaria, né? Então, esse grupo tem uma importância muito grande para acolher aos demais. Por isso que esse grupo também precisa ser bem acolhido, né? Esse grupo precisa aprender na prática como essa acolhida deve ser feita. Esse grupo precisa vivenciar isso. Uma coisa muito importante para esse grupo e para todos os outros grupos, eu vou falar um pouco mais aqui e não vou detalhar tanto nos outros, como eu já disse. Muito importante vão ser esses momentos de escuta. Essa palavra, esse verbo, escutar, talvez seja um dos mais importantes nos próximos meses, quando as atividades retornarem, né? O protocolo, ele explica um pouco melhor o que é a escuta, como fazer uma boa escuta, passo a passo, evidentemente para quem não é da área de psicologia, né? Quem é psicólogo aprende isso muito bem ao longo do curso, ao longo da prática de psicologia. Quem não é psicólogo, seria interessante conhecer detalhadamente esses passos da escuta, como que se faz a escuta, quais são as características de uma boa escuta, né? Mas, basicamente, para se escutar bem, há que se ter interesse pelo que a pessoa está falando e paciência. Paciência para ouvir tudo que está sendo dito, né? Empatia. Quem está escutando precisa se colocar no lugar do outro que fala, né? Eu vou falar um pouquinho mais assim dessa dinâmica de escuta, né? Mas esse procedimento, essa postura de escuta da liderança, ela é fundamental. E a postura a gente inclui, por exemplo, olhar a pessoa sentados todos em círculo, digamos assim, não é? E a direção em um ponto desse círculo, olhar a pessoa diretamente. Não adianta você querer fazer uma escuta, a pessoa está falando para você, você está olhando para o lado, ou está olhando para outro. Ou seja, isso não é escuta, não funciona como escuta. Então, o primeiro ponto é uma atenção plena, um interesse genuíno e uma atenção plena a quem está falando naquele momento, né? Paciência também, gente, é muito importante, porque às vezes a pessoa titubeia para falar, a pessoa está insegura, não fala direito. Então, você não pode mostrar no seu rosto, por exemplo, que você está impaciente, né? Você tem que realmente se armar de paciência para ouvir adequadamente, né? Muito importante no grupo, você pode ter um grupo de 5 pessoas, mas você pode ter um grupo de 30 pessoas, mantendo o distanciamento, né? É muito importante dar vez e voz a cada um, não é? Escuta é isso. Você não deve obrigar as pessoas a falarem. E tem um detalhe, gente. Muitas vezes as pessoas que não são da área de psicologia se erram muito nisso, né? Vamos falar, gente, vamos falar, gente. E acha que as pessoas vão falar facilmente. As pessoas não vão falar se não se sentirem seguras para falar, se não sentirem interesse genuíno, se não sentirem paciência de quem está ali disposto a ouvir, se não sentirem calor humano, não vão falar, né? E vocês não podem agir como saca-rolha. Fala, fulano, fala. Isso não existe, isso mata todo o processo. Então, na verdade, esse dar vez e voz é o seguinte: garantir um tempo e um espaço para que cada um fale, se quiser falar, e se a pessoa estiver falando, não deixar que outro, por exemplo, a interrompa, ou não interromper aquela pessoa que está falando, né? Entre uma pessoa e outra, você pode fazer alguma observação, não a respeito daquilo que a pessoa falou,
Mas, olha, está chegando mais alguém, seja bem-vindo, fulano, uma pessoa que chegou atrasada, digamos assim, entre uma fala e outra. Mas no meio da fala, não. Não interrompa a fala de quem está falando e continue focado na pessoa que está falando, né? Garantir, então, esse espaço de fala é dar a vez e dar a voz, né? Mas também tem que tomar cuidado, porque se você tem 30 pessoas, por exemplo, e vamos supor que uma pessoa começa a monopolizar, começa a falar e não para, né? Você percebe, evidentemente, que aquela pessoa, muitas vezes, está extremamente ansioso, precisando falar. Claro que essa pessoa, então, deve falar um pouco mais, mas vamos supor que a pessoa realmente não pare de falar, né? E você tem 30 outras pessoas para falar. Você tem que ser polido o suficiente e assertivo para fazer algum tipo de interrupção depois de 5 minutos, 6, 7 minutos de fala, pedir à pessoa para segurar um pouco a fala dela, a gente ouvir todo o grupo, depois aquela pessoa volta a falar se ela quiser. Porque vocês têm que ter em mente, veja bem, isso é um caso excepcional, mas pode acontecer. Vocês têm que ter em mente que essa escuta não é uma sessão de terapia, até porque a maioria das lideranças que vão estar conduzindo isso não são terapeutas. O que você pode perceber é que se a pessoa começa a falar e não para, dispara, você pode perceber que aquela pessoa está precisando muito falar e está talvez ansiosa, com medo, etc, etc. Mas não cabe a você ali, não é o momento, e nem você, às vezes, tem conhecimento para lidar com aquilo tudo. Então, se realmente a pessoa não para, você tem que, digamos, anotar mentalmente que ela está precisando de ajuda. Talvez você possa fazer uma escuta a ela depois, separadamente, né? Mas você, em algum momento, teria que interrompê-la. Mas eu estou falando o seguinte, aquela pessoa que não para. Então, digamos que no mínimo 5 minutos você tem que reservar para cada um, né? Nesse cálculo de tempo. Se uma pessoa ultrapassar muito esses 5 minutos, é que você tem que tomar esse cuidado de, eventualmente, pedir à pessoa que dê tempo para outras pessoas falarem e depois ela pode voltar a falar. Provavelmente vão surgir perguntas. Nós vamos ser mandados embora? Nós corremos risco de ser contaminados aqui? Essas perguntas, esse tipo e muitas outras podem surgir. As respostas precisam ser honestas. Inclusive gente, eu não sei. Não sabemos ainda como é que vai ser. Desculpem, mas nós não temos também a resposta exata. Ou seja, isso é uma resposta. E é uma resposta honesta. O que não se deve é deixar a pessoa sem resposta. Também não se deve mentir. Alguém vai ser mandado embora? Eu diria que nesse retorno às atividades é muito temerário. Alguém da direção fala assim, não, ninguém vai ser mandado embora. Vocês não sabem. Porque se o ano que vem, por exemplo, tiver um número de alunos muito menor no colégio, devido à pandemia e outras questões, talvez vocês tenham sim que mandar as pessoas embora. Então, não mintam também. Olha, não sabemos ainda, vai depender do número de matrículas, essa hipótese não está afastada. Ou seja, sejam honestos e transparentes com as pessoas. Mas essa hipótese não está afastada, mas se acontecer, nós vamos ter critérios, nós vamos conversar com as pessoas, não vai ser uma coisa sem planejamento. Ou seja, o importante é ser genuíno, ser honesto. Agora, muita atenção, gente, muita atenção para casos de pessoas que perderam, desculpa, está errado aqui, que perderam entes queridos, tá? Muitas vezes a pessoa, um funcionário, perdeu para a Covid, ou mesmo alguma outra perda durante a pandemia, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o esposo, perdeu o filho. Imaginem como é que essa pessoa vai estar. Então, muito cuidado, toda a atenção para essas pessoas. Por isso, gente, que não é o momento de voltar também, antes dessas escutas, não é o momento de voltar brincando, voltar fazendo piada, voltar falando bobagem, que o vírus não existe, que é uma gripezinha e assim por diante, porque no meio ali do grupo pode ter alguém que perdeu alguém da família. Então, muito cuidado com a fala da direção. A direção precisa estar madura, equilibrada e contida, e ter bom senso. A segunda parte da reunião com esse grupo, depois dessa acolhida inicial, são as orientações e informações ao grupo, de coisas que vão precisar ser observadas, de protocolo sanitário que vai precisar ser observado nos próximos dias. Ou seja,
orientar esse grupo da portaria, esse grupo da recepção, esse grupo, todo esse grupo que vai realmente estar à frente, recebendo colegas, né, de trabalho e alunos e famílias, quais são as orientações, quais são as mudanças, que outro portão vai ser utilizado, como é que vai ser o fluxo dentro da escola, ou seja, é o momento de ter isso tudo escrito e informar isso adequadamente ao grupo. Continuar a responder perguntas que surgirem de forma transparente. Fazer slides, né? O protocolo nosso, ele sugere alguns tópicos já para os slides, né? Fazer slides destacando a relevância desse grupo para receber as outras pessoas, a postura de acolhimento que esse primeiro grupo deve ter em relação aos outros, a resolutividade desse grupo, ou seja, procurar resolver os problemas que as pessoas trouxerem nos próximos dias, a proatividade desse grupo, ou seja, tem que ser um grupo muito dinâmico, muito proativo, muito atento, né? Mas lembrar de dizer para esse grupo que vocês da direção e outras lideranças terão, né? Vocês serão um canal aberto para que esse grupo possa trazer os seus dilemas, os seus problemas que forem aparecendo. Ou seja, é muito importante que esse grupo da recepção, secretaria, portaria, saiba que vão ter pessoas, lideranças acima deles, que estarão prontos e preparados para ouvi-los naquilo que eles trouxerem. É um momento também, gente, muito importante de o que eu estou chamando aqui de aproximação empática da direção com esse grupo. No dia a dia, muitas vezes a direção não está próxima desse grupo, não é? Na prática, somente em escolas grandes. É o momento da direção estar presente junto a esse grupo, conhecer um pouco mais o grupo, se mostrar solidário em relação às pessoas desse grupo, procurar se colocar no lugar das pessoas desse grupo. Como é o grupo normalmente mais pobre, é o grupo que está mais afetado por todas essas questões da Covid. Não conseguiram fazer isolamento, talvez tenham perdido pessoas da família. Então, é um momento muito importante de empatia, né, da direção em relação a esse grupo. Se possível, terminar o encontro com um momento de congraçamento. Costumo dizer que é um bolo e guaraná, né? Se possível, vai depender aí desse protocolo sanitário, né? Do espaço que vocês têm. Mas é importante, não só a esse grupo, mas os grupos que virão depois, é importante, se possível, terminar esses encontros com algum tipo de... Pode ser, se não for possível, guaraná com bolo, um pedacinho de bolo embrulhado num papel, com um lacinho, uma coisa assim, entregar para as pessoas. Ou seja, as pessoas sentirem que há uma preocupação do colégio, uma preocupação da direção com eles, como pessoas. Se não for possível lanchar no local, que levem para casa alguma coisinha. Tá? É muito importante isso. Bem, o outro grupo, né, importante aí são as lideranças, né, como a gente já disse. Aí nós estamos nos referindo aos outros membros da direção, às coordenações pedagógicas, coordenações administrativas e assim por diante. Também deverão passar, né, por uma acolhida inicial. Como eu falei antes, não vou detalhar agora, porque os passos são os mesmos. Uma reflexão, uma escuta qualificada, uma escuta atenta, agradecimento, slides falando da importância dessas pessoas para os outros e assim por diante. Então, seguir os passos. O protocolo detalha isso item por item, né? Esse grupo dessas lideranças, por exemplo, o pessoal da área educacional, né, principalmente, é o grupo que basicamente trabalhou remotamente, né, gente, para conduzir as aulas remotas. Então, é importante nesse retorno presencial a direção estar ali inquirindo como eles estão se sentindo com essa volta, né? A direção aí fornecer esse espaço de escuta com atenção e respeito a eles, né? Levantar as expectativas e desafios deles nos próximos meses, né? Grau de prontidão para os próximos meses. Provavelmente, né, vão ter expectativas positivas, negativas, pessoas que vão sentir que o desafio é grande demais, outras pessoas que vão lidar com isso melhor. É muito importante, gente, nessa escuta, e o protocolo explica isso muito bem, não fazer julgamento de valor.
Não, a partir da escuta, não começar ali a opinar em cima, criticar. Ah, mas não é bem isso que você está pensando. Evitar isso. O momento é um momento de escuta e não de fala, nesse primeiro momento, né? Enfatizar aí, a direção deve enfatizar para essas lideranças o papel crucial desses líderes como canais de escuta para os outros. Se o professor, por exemplo, está sufocado em sala de aula, a professora, o professor, a quem ele vai se dirigir? Então, é importante que ele possa se dirigir a uma coordenação educacional, a uma direção educacional, mas que essas pessoas estejam preparadas para a escuta. Não adianta nada a professora chegar lá com dificuldades e a pessoa não estar pronta para ouvir, não tiver disponibilidade para ouvir. Então, o papel deles como escuta é crucial e isso deve ser destacado. Também é muito importante lembrar as lideranças que essas pessoas da liderança, devem cuidar da dimensão psicológica de todos, mesmo não sendo psicólogos. Cuidar da dimensão psicológica aqui é estar preparado para escutar, é ser respeitoso, é ser amável com as pessoas, né? É ter uma outra postura, uma postura mais humanizada. Bom, após isso, gente, após essa reunião com a liderança, no outro dia, digamos assim, vão chegar todos os professores, todos os outros funcionários. Provavelmente aí vão ser necessárias reuniões com grupos menores, não é assim? Dependendo aí do porte da escola, a escola que tem 200, 300, 500 funcionários, como não se pode juntar todo mundo num auditório só, num teatro, provavelmente vão ter que ser feitas diversas reuniões de acolhida. Se possível, a direção deve estar presente. O desafio maior, gente, né, na equipe, aí no retorno, é manter a equipe coesa, manter a equipe confiante. Né? A direção, se possível, deve conduzir essas primeiras reuniões, mas é evidente, dependendo do tamanho da escola, não tem como a direção estar em todas as reuniões. Por isso é que é importante a preparação das lideranças no dia anterior, direção, por exemplo, educacional, direção administrativa, gerentes administrativos, para que esses conduzam essas reuniões de acolhida em nome da direção, se a direção não puder estar presente o tempo todo. Né? Então, essas pessoas, no dia anterior, têm que ser bem preparadas para conduzirem esse momento de acolhida, esse momento de reflexão, essa escuta e assim por diante. Não é? O protocolo, então, né, ele detalha isso tudo e o ideal é que ele seja seguido, né, da forma semelhante às reuniões anteriores, com todos os passos preconizados aí na reunião, que já está bem explicado. Né? Também é importante, nessas reuniões, com todos, né, com grupos diferentes, o que eu estou chamando aqui de partilha humana, ou seja, a direção e as lideranças também poderem partilhar seus sentimentos. Nunca no começo, né? Ou seja, gente, vamos então fazer agora aqui quem gostaria de se manifestar, aí a direção começa. Não, a direção fica para o final. O ideal é que a liderança, a direção, fale no final e não no início, porque senão a direção acaba sem querer pautando a fala dos outros. Muita atenção, de novo, a quem perdeu algum ente querido. Então, essas lideranças suas, se forem fazer essas reuniões com esses grupos, grupo de manutenção, grupo de limpeza, grupo administrativo, grupo do professores, por exemplo, do ensino fundamental 1, professores do ensino fundamental 2, grupos separados que sejam. Todas essas lideranças têm que estar muito atentas a alguém que eventualmente tenha perdido algum ente querido nesse momento. Então, fazendo aquilo que eu falei lá, ou seja, uma escuta super respeitosa, super atenta, super humana. Tá? Então, muito importante isso. Também os slides, que aí, né, devem ser, depois desse momento de acolhida, de escuta, a parte técnica da reunião, digamos assim, né? Esses slides devem enfatizar, né, para os professores, para os funcionários, que eles são, estou chamando aqui de segundo rosto do colégio, porque o primeiro rosto, a primeira face, é o porteiro, as pessoas da recepção, as pessoas da secretaria, é quem o aluno, o pai, vê primeiro, né, gente? É a primeira face. Mas os professores, os funcionários,
os outros funcionários, são o segundo rosto do colégio, né? Então, é fundamental que essas pessoas todas sejam ou se mantenham acolhedores, educados, solícitos, disponíveis, pacientes, simpáticos, amáveis com os alunos, com os pais que vão procurar o colégio, porque todo mundo vai estar com muita dúvida, com muita insegurança, não é? É muito importante que esses funcionários todos se mostrem resolutivos, proativos, né? Que resolvam os problemas das pessoas e não que fiquem empurrando as pessoas daqui para ali. Então, é trabalhar bem isso com os funcionários para que eles procurem resolver as questões rapidamente, não adotar aquela estratégia de empurrar com a barriga a pessoa de um setor para o outro. E também deixar claro para essas pessoas que eles ou elas podem procurar a direção ou o setor responsável, né, por aquele grupo para serem ouvidos. Então, por exemplo, alguém da manutenção, uma pessoa da manutenção ou alguém da limpeza, pode ter alguém muito abalado, não é? Então, essa pessoa precisa saber que alguém ali vai estar, de certa forma, preparado para ouvi-la, né? Claro que se a questão for muito mais grave, muito mais severa, essa pessoa que vai fazer essa primeira escuta tem que procurar a direção da escola e, eventualmente, essa pessoa, o funcionário, precisa de um atendimento mais qualificado, talvez pelo psicólogo ou psicóloga da escola, se houver, né? Ou uma orientadora da escola, enfim, precisa de um profissional com mais qualificação nessa área. E para fechar aqui, né? É muito importante, né, que vocês tenham em mente que vocês, dos colégios, das outras instituições que estão fechadas, vão ter que ser gestores, né, ou fazerem a gestão do medo das pessoas. E não adianta falar que é bobagem, que o medo é irracional. Não é. Né? Nós estamos hoje no Brasil com 155, talvez mais, 155 mil pessoas mortas. Ah, mas na minha família todo mundo pegou, ninguém morreu. Graças a Deus. Mas em muitas famílias, várias pessoas foram contaminadas e uma ou outra pessoa morreram. Eu conheço algumas pessoas que faleceram já com a Covid. Né? E no Brasil, e esse número está subnotificado. É muito mais do que 155 mil. Então, as pessoas vão estar com medo enquanto não surgir a vacina, vão estar inseguras, talvez tenham passado por perdas, como nós já falamos. Esse desconhecido que vem aí pela frente, gente, como é que vão ser os próximos meses? Como é que vai ser o próximo ano? Ninguém sabe. Né? Mesmo em janeiro, fevereiro, nós vamos ter um desconhecido aí pela frente, né? Que a gente não consegue bem avaliar como vai ser. Então, as escolas vão ter que ser gestoras desse medo, dessa insegurança, dessa perda e desse desconhecido. E também vão ter que fazer a gestão aí do que está sendo chamado, né, de síndrome da cabana. Na verdade, isso não é novo, esse conceito. Ele apareceu a primeira vez em Dostoiévski, na verdade, em 1886, no Crime e Castigo, mas depois, no início do século XX, em 1900 e pouco, a síndrome da cabana está ligado àqueles caçadores nos países frios, né, lá do Ártico, Canadá, Europa, Estados Unidos, da parte norte, que iam caçar, por exemplo, e aí tinham que ficar presos naquelas cabanas lá que eles têm, né, nos montes nevados lá, às vezes 1, 2, 3, 4 meses, sozinho, numa cabana pequena, vivendo com o mínimo. E aí, quando essas pessoas saíam de volta, digamos assim, para encontrar os outros, depois do inverno muito rigoroso e tudo, elas tinham medo de encontrarem novamente as pessoas, insegurança, não conseguiam dormir direito, não conseguiam articular bem as coisas, muitas vezes confusão mental, ou seja, não é considerado uma doença mental, mas é um estado emocional em que as pessoas podem se encontrar depois de períodos de isolamento, depois de período de isolamento muito longo. Claro que isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem desenvolver essa síndrome da cabana. Em inglês é cabin fever, febre, né, da cabana, né? Aqui a gente chama de síndrome. Podem desenvolver essa síndrome da cabana, outras não. A maioria talvez não, mas um ou outro sim. Então, vocês têm que estar preparados para isso. E não adianta também
né, quem não é aí da área de saúde, achar que é frescura da pessoa. Não é. Isso é real, a ciência estuda isso, está preocupada com isso. Tá? Bom, eu paro por aqui para a gente abrir um pouco para perguntas, depois eu só tenho uma última lâmina, fazendo um resumo, digamos assim, desses meses, né, em que nós fizemos essas lives. Mas agora eu paro de compartilhar um pouquinho. Eventuais perguntas, por favor. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Só um minutinho. Não temos nenhuma pergunta aqui ainda, né? O que acontece, né, gente, é que essa dimensão psicológica, por não ser tangível, né, como essa dimensão da saúde física, não é? Ela muitas vezes é mais dificilmente percebida. No entanto, se vocês pesquisarem aí a internet, não é? No mundo todo está havendo uma preocupação cada vez maior com essas dimensões psicológicas, nesse retorno às atividades, né? Exatamente por ser algo um pouco imponderável. É difícil, na verdade, de se prever a reação das pessoas a essa questão do isolamento e tudo mais. Enquanto algumas pessoas, digamos assim, tiram isso, entre aspas, né, gente, de letra, com mais facilidade, outras pessoas encontram uma dificuldade enorme. Parece um desafio, parece um obstáculo. Cada pessoa, eu falei disso mais no início da pandemia, numa das lives, né, sobre a live eu chamei de pandemia e psicologia, falei bastante sobre esses aspectos psicológicos, esses efeitos, esses impactos psicológicos desse isolamento, não só o isolamento, mas aí o temor de contágio e assim por diante. Eu, por exemplo, tenho temor, sim, de ser contaminado com o vírus, exatamente por conta da imprevisibilidade. Um dos grandes problemas desse vírus é a imprevisibilidade. O vírus da gripe, por exemplo, é bastante conhecido já. Não é? É muito pouco provável que a gripe comum, por exemplo, mate uma pessoa, porque o comportamento, a ecologia do vírus é bastante bem conhecida, onde ele age, quais órgãos ele ataca, que tipo de resposta o corpo vai dar. Em relação ao vírus da Covid, né, ao coronavírus, não se sabe ainda muita coisa. Né? Eu falei, inclusive, numa live passada, agora recente, tem algumas pesquisas que mostram que talvez a letalidade do vírus tenha a ver com o nível de testosterona, por exemplo, masculina. Por isso que mais homens estão morrendo, mais homens que mulheres estão morrendo. É uma das variáveis. Tem uma outra variável que está sendo pesquisada e parece que também tem a ver, é a questão do tipo sanguíneo. Em tese, quem tem tipo sanguíneo O, né, O positivo ou O negativo, é menos susceptível do contágio ao vírus. E se contagia com o vírus, o efeito do vírus no organismo é menor do que, por exemplo, o sangue A positivo, A negativo. E o meu é A. Né? Então, isso tudo que a gente vai lendo, mas não é ainda nada seguro, nada certo, mas são pesquisas que estão acontecendo. Tudo isso nos traz uma insegurança muito grande. Né? Uma outra questão que está surgindo agora muito forte é que esse estudo é bem recente, a incidência de vitamina D no organismo. Parece que a grande maioria dos mortos estavam com os níveis de vitamina D muito baixos. Mas qual é a relação direta? Não se sabe ainda. Então, tem uma série de pesquisas caminhando, diversas linhas de pesquisa caminhando, mas o que sobra disso tudo é que é o vírus ainda muito surpreendente. Não tem muito jeito de saber qual vai ser o efeito. Por exemplo, se você é contaminado hoje, os médicos não têm como dizer, vai acontecer isso, depois aquilo com você. Não tem como. Esse prognóstico ele é muito complexo. Daí a insegurança, daí o medo. Tem uma observação aqui do Adilson, né? Por exemplo, vamos lá. A segunda onda que vem surgindo e aumentando na Europa, eu já mencionei um pouco, questão do lockdown na França, na Alemanha, poderá, ele espera que não, mas poderá chegar ao Brasil. Poderá não, eu diria que certamente chegará. O problema nosso aqui é que nós somos que nem São Tomé, né, gente? O país aqui está que nem São Tomé.
muito em face do presidente que nós temos, né? Ou seja, tem que ver para crer. Ver na Europa não adianta, tem que chegar aqui, mesmo assim, quando chega aqui, alguns não creem. Mas eu, como biólogo, eu diria que vai chegar a segunda onda, com certeza. Se é que nós vamos sair da primeira, né? Se é que nós não vamos emendar a primeira na segunda. Bom, a pergunta do Adilson é, né? Será que dessa vez aprenderemos a conviver com isso de forma melhor, dada a realidade deles, da Europa, né? Eu, infelizmente, tenho minhas dúvidas, né, Adilson? Porque tem muito a ver com o tipo... Uma das primeiras lives que nós fizemos aqui foi de pesquisas com outras epidemias ou até outras pandemias no mundo, mostraram algumas variáveis, né, que influenciam aí o comportamento das pessoas ao longo da pandemia. E uma delas é a desinformação. Uma das variáveis que prejudica, que, de certo modo, atrapalha o comportamento das pessoas e acaba aumentando o número de mortes, o número de contágios, é a desinformação, né? E isso são estudos científicos de outras pandemias. E aqui nós vivemos, evidentemente, todos sabem disso, uma campanha de desinformação, né? Uma campanha que eu reputo como genocida, de desinformação, de fake news, de imbecilidades, de bizarrices, né? Então, essa desinformação ela está prestando um desserviço muito grande à população e ela é, em parte, responsável por uma parcela dessas mortes, né? Uma outra questão aqui, também do Adilson, né? O Papa cita na Fratelli Tutti, bem recente, né? Que a pandemia mostrou ao mundo que estamos interligados, mas não sabemos resolver as coisas em conjunto, como com um simples clique, como pensávamos, né? Ou seja, não é um simples clique que vai resolver, seria possível e simples. O que falta na sua visão de psicólogo e biólogo para... Adilson me fazendo pergunta difícil. Para uma mudança de nível e cuidado pessoal para uma visão e pensamento coletivo global? É uma pergunta muito bacana, né? Muito interessante, claro que de resposta muito complexa, né? Até no livro recente eu destaco um pouco isso. Primeiro, eu acho que um dos problemas da nossa civilização não é bem a pandemia em si, do coronavírus, é o que o próprio Papa Francisco está chamando de pandemia moral, né? Nesse livro que eu lancei há pouco, eu falo, tem um item sobre essa perda de valores. Eu acho que isso é o principal problema da nossa civilização. O depauperamento, a deterioração dos valores. Ou seja, valores básicos, respeito, fraternidade, solidariedade, respeito ao outro, consideração para com o outro. Esses valores, por incrível que pareça, e muitos de vocês hão de concordar comigo, estão desaparecendo, né? Estão sendo esgarçados, estão ficando tão finos que estão desaparecendo no ar, né? É aquilo que eu tenho 63 anos, quem é da minha faixa etária aí, mais ou menos, deu isso, daquele respeito que a gente aprendia em casa, respeito aos mais velhos, aos idosos, respeito às instituições, respeito às leis, respeito ao coletivo. Isso, a civilização hoje, a juventude, está desaprendendo isso, ou não está nem aprendendo isso. Então, a crise, como o Papa Francisco diz, eu concordo plenamente, a pandemia é moral. Antes de ser uma pandemia biológica, viral, ela é moral. Esse, para mim, Adilson, eu acho que o caminho que nós precisamos, como civilização, é resgatar essa dimensão humana, essa dimensão ética, essa dimensão do respeito, da consideração, da fraternidade. Num artigo que eu estou escrevendo, que vai sair no próximo número da nossa revista, eu estou falando sobre de como a economia desvitalizou a nossa vida, como que a economia e o mercado transformaram toda a nossa vida em uma questão de números, uma questão monetária, né? É outro aspecto e a própria igreja, através do Papa Francisco, está abordando isso. Já falei também em outras lives, todos sabem, através da economia de Francisco, né, que está propondo
rediscutir a economia. Eu acho que é outro ponto crucial para o mundo, é rediscutir a economia. Essa questão da economia, por outro lado, ela está embasada no que eu chamo de economia do prazer. Ou seja, é a civilização do prazer, do hedonismo, é a civilização do prazer imediato, do prazer já, do prazer agora. E prazer aí precisa ter uma compreensão mais ampla. Não é o prazer sexual, é o prazer como bem-estar, é o prazer como equilíbrio interno, é o prazer como aquilo que me faz bem, ou seja, é o prazer numa dimensão mais ampliada, tá? Do que se chama prazer. Mas todos nós, na verdade, buscamos o prazer, esse estar bem, essa homeostase. Isso também é biológico, evidentemente. Nós procuramos reduzir essa entropia, essa desorganização. Nós buscamos a homeostase. Só que isso, quando nós buscamos o prazer imediato, nós nos tornamos animais, não é? Nós nos tornamos animalizados, bestializados. Porque o meu prazer, ele, para ser satisfeito, muitas vezes eu tenho que passar por cima de outra pessoa. O viver em coletividade, o viver em sociedade, significa exatamente aprender a adiar o meu prazer. Isso se chama princípio de realidade. Ou seja, eu quero isso agora. Não, mas agora eu não tenho dinheiro, eu tenho que trabalhar para conseguir isso, para depois comprar. Se eu não tenho esse princípio de realidade instalado, eu quero isso agora. Eu pego um revólver, vou lá na loja, boto o revólver na cabeça de uma pessoa, às vezes puxo o gatilho e pego aquilo que eu quero. É isso que está acontecendo, né, no mundo. Claro que há esse crime concreto, esse crime visível, mas há aí os milhares de crimes invisíveis. Mas, ao fim e ao cabo, as pessoas estão buscando o seu prazer imediato, em tudo. E a economia percebeu isso e faz uso disso. A economia aprendeu a substituir esse prazer, essa sensação interna, por objetos, né? Por relações objetais, coisas que você compra. Você compra uma roupa bonita, porque vai te dar prazer, você compra um sapato bonito, você vai num cinema, porque vai te dar prazer, você compra um carro mais caro, porque ele vai te dar mais prazer. Ou seja, a economia foi muito esperta em objetificar, né, o prazer, transformando, colocando essa energia em cima de objetos, e aí ela nos vende, o mercado nos vende esses objetos. Esse é outro processo, é outra dinâmica que precisa ser revista. Então, eu vejo aí, para melhorar, não é? Tentar trabalhar sobre essas dimensões, o que não é fácil, né? Mais uma observação do Adilson, e a última, por causa do tempo, hoje tudo é monetizado, como se o capitalismo e o neoliberalismo fossem as soluções para todos os males. É verdade. É uma mentira que nos venderam muito bem vendida. E já vimos que esse modelo não funciona nem aqui, nem no mundo, nem no mundo. Falta o humanismo solidário. É exatamente isso, né? É exatamente isso. Só que o capitalismo ele é muito hábil em nos vender as ideias de forma bem vendida, né? Então, e nós, de modo geral, compramos essa ideia. Felizmente, o público religioso não. Vocês, uma coisa que eu acho bonita, e tenho dito isso nos cursos todos, é que as pessoas católicas e também de outras religiões sérias, elas têm esse princípio de realidade mais bem instalado. Elas têm o pensamento, né? Vocês têm o pensamento mais da coletividade, da fraternidade, da solidariedade. E o caminho, eu acredito que seja por aí. Só compartilhar uma última lâmina, que é um resumo. Como eu falei, nós estamos hoje finalizando esse Axis às 10. Só, então, fazer como se fosse quase uma prestação de contas, né? Para vocês, do que a gente fez nesse período, né? Ao longo desse período. Nós fizemos, então, de março a outubro, até hoje, 49 lives com essa de hoje, com um número de participantes aproximado de 2.239 pessoas. Olha que bacana. Conseguimos, ao longo desses meses, falar, né, estarmos presentes, de modo geral, com cerca de 2.239 pessoas. E olham as áreas em que nós tivemos lives, né, essas 49 lives. Várias na área de educação, na área de psicologia, na área social, área financeira, administrativa, contábil, jurídica, gerencial, eclesial, área de saúde,
área de humanas, né? Porque às vezes não é nem psicologia, mas são alguns outros aspectos humanos, tecnologia da informação, comunicação. Então, fizemos lives em todas essas dimensões aí durante a pandemia. E o nosso público, quem são, né? Quem foram os nossos públicos, como vocês hoje, né? Pessoas, né? Profissionais, religiosos, leigos, oriundos de colégios, hospitais, paróquias, obras sociais, governos provinciais, escritórios centrais de diversas congregações, dioceses, arquidioceses e assim por diante, né? Então, tivemos o prazer, ao longo desse ano, de nos encontrarmos com profissionais aí de diversas obras e de diversas formações também, não é? Bem, estamos encerrando, então, não é? Essa temporada, nós estamos chamando aqui de temporada, né, de lives, porque o ano que vem, se Deus quiser, a gente volta talvez com outro formato, com uma outra duração, enfim, um outro modelo de tópicos para que a gente possa discutir, né, com vocês, refletir com vocês ao longo desse tempo, né, desse Axis ATES. Muito obrigado, né, a todos, em nome do Axis, em nome de todos nós que conduzimos essas lives. Muito obrigado aí a todos e a todas vocês que participaram, que estimularam, que fizeram perguntas, que tiveram curiosidade, que tiveram interesse. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. E vamos torcer, né, para que os próximos meses sejam melhores, né? Vamos terminar, pelo menos, com esperança, né? Procurando termos esperança, né? Em dias melhores, em soluções sérias, em soluções dignas, não só para nós, mas para toda a humanidade. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado a vocês. Bom dia, bom final de dia, boa tarde para quem está na Itália, para quem está em outros países. E até mais ver. Obrigado a todos em nome do Axis, viu?